Existe uma mentira que nós geralmente costumamos a falar, é que eu sou assim por causa das circunstâncias. E o tema desta noite, está aí, põe aí para nós, Isaac, é justamente esta pergunta: o que as circunstâncias revelam sobre nós? O que as circunstâncias revelam sobre as nossas vidas? Eu fiquei nervoso porque me provocaram. Se não me provocasse, estava tudo bem, mas me provocou, aí eu fiquei nervoso. Eu parei de congregar porque mudaram a programação da igreja. Eu abandonei meu ministério porque não me valorizaram. Eu me afastei porque eu me decepcionei com pessoas. Ontem eu ouvi essa declaração de uma pessoa. Eu perguntei: você frequenta alguma igreja? E aquela pessoa falou: não frequento. Sabe por quê? O meu filho é padre e ele me maltrata tanto. Não estou falando mal de nenhuma religião, tá? Fica claro. Podia ser um pastor, podia ser um monge budista, só estou falando o que eu ouvi. Eu não vou na igreja porque meu filho é padre, ele me maltrata, então me decepcionei. E muitas pessoas se decepcionam com pessoas, com líderes, e abandonam a fé. Eu já vi muita gente abandonar, principalmente, né, de padre quase não ouvi falar sobre isso, uma pessoa falar isso, mas de pastor, o que eu já ouvi na minha vida, de falar: olha, me decepcionei, nunca mais eu piso numa igreja, porque aquele pastor é safado, aquele pastor é isso, é isso, é isso. Esses dias eu ouvi um testemunho, lembrei agora, de uma irmã aqui da igreja, que me abordou no final do culto e falou: pastor, você acredita que um dia falaram para mim assim, ó, vende a casa que você tem e vai curtir a sua vida, vai viajar, né? Tá certo? Pode citar, mamãe? Vai viajar, curte a sua vida, vende a casa que você tem e vive só. Ela falou: imagina se eu tivesse acatado isso. Hoje eu estaria aí, mendigando, porque uma hora o dinheiro acaba. Então, muitas vezes nós nos decepcionamos. Mas Jesus, ele vem nos ensinar uma outra coisa, que as circunstâncias não criam aquilo que nós somos, elas apenas revelam aquilo que somos. As circunstâncias não criam o que a gente é, ela só vai revelar aquilo que já está dentro de nós, que nós acabamos de ler. Imagina, meu irmão, uma laranja. Você pode apertar, espremer essa laranja. O que vai sair dela? O que vai sair dela? Caldo do quê? Laranja, né? Se apertar uma laranja, espremer uma laranja, vai sair suco de laranja. Agora, se eu apertar uma laranja, espremer uma laranja e sair café, tem algo errado, né? Eu aperto uma laranja, sai café. Ou eu aperto uma laranja e sai leite. Não tem sentido isso. Porque a pressão não cria o conteúdo. A pressão que você faz apenas revela o conteúdo que já existe dentro da laranja. Quem está pegando isso daí? Quem está entendendo o que eu estou querendo falar? Então é assim que acontece com as nossas vidas. Quando somos apertados pela vida, aparece justamente aquilo que já está guardado dentro de nós. Quando aperta, vai sair algo que já está dentro de você. Então é sobre isso que eu quero falar. O que as circunstâncias vão revelar sobre nós? Primeiro, Deus usa as circunstâncias para revelar o nosso coração. E para isso, meu irmão, tem um exemplo maravilhoso que é de Abraão. Deus havia prometido um filho a Abraão. Deus prometeu um filho. Só que o detalhe,
prometeu quando ele já era idoso. Já era idoso. Humanamente falando, isso é impossível, tanto para ele quanto para a esposa dele, porque a esposa também era idosa. Mas depois de muitos anos esperando, o milagre acontece. Nasceu Isaac. Aleluia. Chegou o filho da promessa. Nasceu Isaac. Isaac não era apenas um filho, era o filho da promessa. Aquilo que você está aguardando, esperando há muitos e muitos anos. Aquilo que era impossível de acontecer, aconteceu. Glória a Deus, aconteceu. Então ele está vivendo um sonho. Ele está esperando décadas. E um dia, Deus faz um pedido surpreendente para ele, lá em Gênesis 22, não precisa abrir não. Lá em Gênesis 22, ele vai fazer um pedido para ele. Ele pede que Abraão ofereça Isaac como sacrifício. Imagina o conflito na cabeça desse homem. Espera aí, eu estou esperando. Foi o Senhor que me deu esse filho. Foi o Senhor que fez uma promessa. Foi o Senhor que realizou um milagre. Foi o Senhor que preparou tudo. E agora o Senhor está pedindo exatamente aquilo que você me deu? Tem sentido nisso? Mas nós precisamos entender dentro desse contexto que a questão não era Isaac. Isaac não é o que está em jogo. A questão que estava em jogo era o coração de Abraão. É o coração. Porque Deus não precisava descobrir nada, porque Deus já conhecia Abraão. Quem precisava descobrir era o próprio Abraão. Porque até aquele momento, talvez Abraão não tinha noção do quanto que ele amava ao Senhor. Ele talvez não mensurava o tamanho do amor que ele tinha a Deus. Mas quando ele chega naquele monte, no momento de sacrificar o filho, fica evidente que a circunstância revelou algo que já estava dentro dele. Aquela circunstância trouxe para fora algo que já tinha dentro dele, que era a confiança, a fé e o amor ao Deus Todo-Poderoso. Abraão amava mais a Deus, ao Todo-Poderoso, ao Deus da promessa, mais do que a própria promessa. Abraão amava mais o Deus da promessa do que a própria promessa. Amava mais aquele doador, aquele que fez o milagre, do que o próprio milagre em si. Isso revela muitas coisas. Às vezes, meus irmãos, Deus permite situações parecidas conosco. Deus permite situações muito parecidas com o que Abraão viveu. Não porque Ele está precisando de informações sobre você, porque Ele conhece tudo que você vive, tudo que você pensa, tudo que você faz. Ele conhece, Ele sabe. Ele conhece até o seu coração. Ele conhece. Eu não conheço o coração de ninguém aqui. Mas Deus conhece o coração de cada um. Mas Ele permite para que nós, talvez comece a enxergar o nosso próprio coração. Quando perdemos algo importante, descobrimos de fato aonde estava a nossa segurança. Quando somos contrariados, descobrimos o tamanho do nosso orgulho. Porque tem pessoas que são maravilhosas, eu falo isso. Tem certas pessoas, e conheço, dentro da minha própria casa, que eu falo, é maravilhoso. Nossa, é espetacular, até que você pisa no calho. Até que você contraria. É uma ótima pessoa, até você contrariar ela. As circunstâncias revelam o que está dentro de nós. Quando somos contrariados, quando somos esquecidos, descobrimos o quanto dependemos da aprovação das pessoas. Quando somos feridos, descobrimos se existe perdão ou amargura dentro de nós.
É no momento que você é ferido, desapontado, que você descobre o que está dentro do seu coração. Se é o perdão, ou se é o rancor, a amargura, a vingança. Quando a vida te aperta, você descobre se a sua fé estava em Deus ou apenas nas bênçãos de Deus. É quando a vida aperta. É quando você não tem mais o controle, que você começa a descobrir se a sua fé estava realmente firmada em Deus ou apenas nas bênçãos de Deus. Porque Abraão subiu aquele monte pensando que Deus estava pedindo o seu filho, mas na verdade o que Deus estava querendo mostrar para Abraão é que você precisa conhecer o seu coração precisa sair para fora, porque você precisa ver aonde está realmente o teu coração. O que está, quando eu estou te espremendo, Abraão, pedindo o seu próprio filho, o que vai sair de dentro? O que sai de dentro? Quantos montes nós já enfrentamos achando que Deus queria tirar alguma coisa de nós, sendo que na verdade Ele queria apenas mostrar alguma coisa que estava dentro de nós, algo que está dentro de você. Você precisa se atentar às circunstâncias, porque elas dizem muitas coisas. Abraão descobriu uma fé maior. Outro exemplo é Pedro, que descobriu uma fraqueza maior do que imaginava. Pedro diz: ainda que todos te abandonem, está dizendo para Jesus, eu nunca te abandonarei. E ele acreditava sinceramente nisso. Ele acreditava. Mas bastou as coisas não saírem do jeito que ele imaginava, uma fogueira, para ele descobrir algo que ele não conhecia, que era a covardia. Aquele homem que se achava tão corajoso, que falou que ia enfrentar, mas quando se deparou com aquela situação de ser reconhecido como discípulo de Jesus e falar, você também é discípulo, talvez você tenha que ir para a cruz também. O que ele faz? Opa, eu não. Eu? Quem sou eu? Não, está doido? Você me confundiu. Era algo parecido comigo. Mas não era um homem tão valente que pegou a espada e meteu a peixeirada na orelha do nó cego do soldado? Não, eu vou lá. Mas enquanto tem Jesus do lado, né? Enquanto Jesus não está crucificado, enquanto ele está ali, mas quando ele vê a situação, peraí, Jesus foi crucificado, ele morreu, vixe, vai acontecer comigo também. Aí o que revela? Aquilo que está dentro dele, uma covardia, está dentro dele. Aquilo revelou, essa covardia revelou algo que já existia. Não é assim que a gente vê o ouro acontecendo. O que é usado para transformar o ouro? É o quê? Fogo. Fogo. Mas o fogo apenas revela, sabe o quê? A pureza do ouro. É o fogo. É na diversidade, é na circunstância, que a pureza do ouro é revelada. Aleluias. Por isso, meu irmão, que quando algo acontece na nossa vida, nós devemos trocar as perguntas. Em vez de perguntar por que isso aconteceu, nós devemos começar a se questionar: o que isso revelou sobre mim? Quando a situação aperta, quando as coisas começam a dar errado, as circunstâncias parecem que estão nos levando à beira de um abismo, em vez da gente perguntar,
por que isso aconteceu? Por que eu estou passando por isso? A gente tem que começar a perguntar o que isso está revelando sobre mim. O que está revelando sobre mim? Quando alguém te fecha no trânsito, o que isso revela sobre você? Aqui a gente não tem muito isso, né? Mas quem veio de São Paulo sabe quanto difícil é. Mas tem um pouco ainda, né? De vez em quando acontece umas barbeiragens por aí. Quando alguém te critica, o que aparece? Quando alguém critica você? O que é revelado? Quando você não recebe o reconhecimento, o que aparece? Quando o seu líder diz não, o que aparece? Ali vai estar o seu coração falando, de uma forma bem clara. A segunda coisa que eu quero falar com você, é que o mundo não é apenas um lugar, é uma inclinação do coração. Muita gente fala, fulano de tal foi para o mundo, mas Jesus diz, de dentro do coração dos homens procedem. Eu lembro de um pastor que eu tive durante a minha vida, boa parte da minha vida, e numa época que eu vivi, tentei dar uma de filho pródigo, e sair dos caminhos do Senhor e viver a minha própria vida. Um dia ele chegou na minha casa e disse a seguinte frase, eu lembro como se fosse hoje: Rafael, você não precisa ir para o mundo, porque o mundo já está dentro de você. Rafael, você não precisa querer viver isso aí, porque dentro de você, você já está vivendo tudo isso. Você pode estar aqui, mas por quê? É de dentro do coração do homem. Olha o que diz lá Marcos 7, 21. Marcos 7, 21. Pois de dentro do coração da pessoa vem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, vai até o 23. Adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, são elas que contaminam. É o que está dentro. Não é o que você come, porque aqui o que está acontecendo aqui, o contexto é esse. Estão falando que as coisas que comem, que contaminam. Não, ele está falando, o problema está o que está dentro de você. Não é as coisas que você come, não é as roupas que você veste, não. É dentro. O que está dentro de você revela muita coisa. Então, meu irmão, o pecado não nasce do lado de fora, ele nasce do lado de dentro aqui, ó. O adultério acontece primeiro, sabe aonde? No coração. Não nasce lá fora, nasce aqui dentro. A inveja acontece primeiro no coração. A rebeldia acontece primeiro no coração. A frieza espiritual acontece primeiro no coração. Ninguém acorda numa segunda-feira e decide abandonar Jesus. Hoje está todo mundo aqui. Sai daqui cuspindo fogo. Firme. Falando, eu quero Jesus para a minha vida. Aí amanhã acorda e fala, nunca mais vou saber de Deus, não quero saber de nada. Não acontece assim. Se amanhã isso acontecer, é porque, está vindo. Já está lá dentro, faz muito tempo. Faz muito tempo. Porque antes disso, houve muitos meses, ou anos, de um distanciamento silencioso. Ninguém deixa de ler a Bíblia de uma vez. Primeiro perde um dia. E aí vai indo, vai protelando, uma semana, um mês. E quando vê, já não está lendo mais. Ninguém deixa de orar de uma vez. No mês eu não oro, depois eu só oro quando preciso, depois eu paro de uma vez, completamente. Mas não foi assim. Hoje eu estou orando, estou tendo uma vida de oração e amanhã não oro mais. Não é assim. São passos repetidos, que você vai indo, daqui a pouco isso se tornou uma avalanche. E você não se atenta. Ninguém abandona a igreja de uma vez.
Então, meu irmão, você tem que tomar cuidado, porque tem muitas coisas que são invisíveis, não são visíveis, são invisíveis. Eu sempre tenho falado aqui sobre o exemplo da cachoeira. Você está perto de uma cachoeira, você não percebe, e aí vai caindo aquelas partículas de água, e quando você vê, você ficou 5, 10, 20 minutos ali, você está encharcado. Assim acontece com a nossa vida espiritual. A terceira coisa, meu irmão, é que as nossas escolhas revelam o que realmente valorizamos. Porque Mateus 6, 21, abra comigo aí, Mateus 6, 21. Põe na NVI. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Meu irmão, todo mundo tem tempo para aquilo que considera importante. Todo mundo tem tempo para aquilo que considera importante. Então a questão nunca é falta de tempo, a questão é prioridade. É prioridade. Porque uma pessoa pode chegar para mim e falar: pastor, eu não tenho tempo para orar, mas passa 2 horas, pelo menos, por dia no Instagram. Fala se não é fácil a gente perder tempo no Instagram, no YouTube. Prioridade. Então não é falta de tempo, é prioridade. Eu estava falando ontem, antes de ontem, com um jovem, e eu estava falando: quando você está apaixonado por determinada coisa, quando você está ali animado, entusiasmado, empolgado, você só vê aquilo. Eu tiro por mim. Eu lembro quando a gente foi montar essa estrutura aqui, que tinha que fazer tantas coisas. Se você pegasse a minha playlist do meu YouTube, era só instalação de luz, de som, de igreja, era só isso. Por quê? A minha prioridade naquele momento era isso. Tem que montar, tem que fazer, tal. Aí você puxa. Ali revela muito do seu coração, da sua prioridade. E você tem que pensar nisso. A playlist do seu YouTube revela o seu coração. A playlist do seu Spotify revela o seu coração. Eu falo muito isso com meu filho. E eu não estou vendo você ouvir louvor. O que está acontecendo? Você só ouve... E a gente já pregou sobre isso aqui. Não tem? Agora, a questão é que a gente tem que dosar. Espera aí. Isso está revelando algo que está dentro de mim. Então, revela muitas coisas, meu irmão. Não consigo participar das atividades da igreja, mas acompanha cada lance do campeonato. Não perde um jogo do campeonato. Então não é agenda, é prioridade. Ou estou cansado demais para servir, mas encontra energia para tudo aquilo que gosta. Então não é energia, é prioridade. É prioridade. Quando você está empolgado com alguma coisa, você acha tempo, você pode estar frio, e vai indo. Eu cheguei na fase agora que eu estou gostando de moto. Então, tudo que era de moto, se for para andar. Eu tenho um filho pequeno que fala: pai, vamos, pode estar chovendo, eu também gosto de andar de moto. Então, o problema não é a agenda, é o meu coração. É o que está revelando, está saindo, está aflorando, o que está dentro de mim. É a prioridade que eu estou dando para certas coisas. Porque Jesus não disse que o coração vai seguir o tesouro, mas ele disse: o tesouro revela o coração. Vai revelar muitas coisas. A quarta coisa, meu irmão, as mudanças revelam quem estava comprometido com o formato e quem estava comprometido com o propósito. Por exemplo, quando uma igreja pode mudar a sua estratégia, algumas pessoas florescem e outras desaparecem. Por quê? Por que isso acontece? Porque a mudança revela as motivações.
Alguns estavam comprometidos com a missão, outros estavam comprometidos apenas com o modelo, com o formato. Alguns queriam comunhão, outros apenas um hábito religioso, um clube religioso. Alguns queriam servir, outros apenas consumir. A mudança, meu irmão, não criou essas diferenças, ela apenas revelou as diferenças. Quando Jesus multiplicou os pães, sabe o que aconteceu? A multidão aumentou. Nós estávamos conversando com a irmã Selma, né, irmã Selma, hoje, um trabalho que é feito lá na igreja, lá em Itacoaxetuba, um culto dos lares. Ela falou, tem duas casas que lota. É banquete. Isso é normal. Amém? É normal. A multidão lotou quando Jesus multiplicou pão. Tem banquete. Eu já ouvi isso aqui de uma pessoa, quando veio aqui no jantar, falou isso para mim. Se tiver, quando tem comida, tem coisa, você pode me chamar que eu venho. Glória a Deus, continue vindo. Pode me chamar que eu venho. Aí não está o problema. Mas sabe qual é o problema? Quando Jesus começou a falar sobre compromisso, sobre realmente ter uma vida, realmente negar a si mesmo, quando Jesus começou a apertar a coisa, sabe o que aconteceu? A multidão diminuiu. Então não tem problema nenhum. A multidão está aqui por causa que tem comida, não tem problema. Mas essa multidão também tem que estar quando tiver que falar sobre compromisso. Quando tiver que falar que você precisa viver uma vida realmente ligada no seu Criador. Não pode ter essa dualidade. Só está aqui por causa disso. Não. Está aqui, sim, vem. Tem comida? Vem. Mas não tem comida? Tem só Jesus hoje? Vem também. Porque o Jesus é o mesmo. Está certo? O Jesus que multiplicou o pão é o mesmo. O Jesus que começou a falar de compromisso é o mesmo. O que mudou? A motivação do coração das pessoas. Aí mudou. A verdade apenas revelou o coração. Para a gente concluir, meu irmão, talvez o maior perigo que a gente esteja enfrentando não é o pecado que todo mundo está vendo, não. Mas é o coração que ainda não enxergamos. É o coração que a gente ainda não viu. Por isso que Davi ora lá no Salmo 139, 23, pode pôr para nós? Salmo 139, 23. Examina-me. Outras versões vai dizer sonda-me, mas eu gosto do examina-me. Examina-me, ó Deus. E conhece o quê? Prova e vê meus pensamentos. Davi faz essa oração. Senhor, examina o meu coração. Mostra de fato o que está dentro do meu coração. Porque nós mortais, homens, olhamos para as circunstâncias, mas Deus, Ele vê o coração. E muitas vezes aquilo que nós temos chamado de crise, muitas vezes aquilo que nós temos chamado de aflição, de realmente provação, Deus está chamando de revelação, porque Ele está revelando o que está dentro. Aquilo que nós temos chamado de problema, Deus está chamando de diagnóstico. Aquilo que chamamos de mudança, Deus está chamando de oportunidade para realmente mostrar o que tem ocupado o trono do nosso coração. As circunstâncias não criam quem você é, elas apenas revelam quem você é. É isso que a circunstância revela. Para a gente acabar, eu quero falar de uma ilustração. Imagina que você está segurando um copo agora cheio de café. Todo mundo segurando um copo cheio de café. De repente alguém vai esbarrar em você. Esbarrou. O que vai acontecer? O café vai derramar. Por quê? Por que o café vai derramar? Eu esbarrei, mas por quê? Tinha café dentro da caneca.
Certo? Por isso que o café vai derramar. Se tivesse água, o que ia sair? Se tivesse refrigerante, o que ia sair? Então, o esbarrão não colocou o café dentro da caneca. Ele apenas revelou o que já estava lá dentro. Ele apenas mostrou algo que já estava lá dentro. E muitas vezes, meus irmãos, a vida faz isso com a gente. Quando alguém nos decepciona, o que derrama? Quando alguém te decepciona, o que derrama? Quando somos contrariados, o que derrama? Quando somos esquecidos, o que derrama? Quando a igreja muda, o que derrama? Quando o pastor toma uma decisão que eu não gostei, o que derrama? Quando perdemos algo importante, o que derrama? Raiva, amargura, rebeldia, indiferença, ou vai derramar fé, confiança, perseverança, amor, fé, alegria? O que vai derramar? Porque as circunstâncias não colocam essas coisas dentro de nós. Elas apenas traz para fora o que já estava dentro de nós. É por isso que cada um tem um tipo de reação, não é? Tem pessoas que vão reagir super bem. Tem outras que vão reagir muito mal. Mas por que essa diferença? Porque está dentro dele. A situação foi a mesma. Já percebeu isso? Duas pessoas, acontece a mesma coisa com as duas pessoas. Uma reage de um jeito, a outra do outro. Por quê? A circunstância apenas revelou o que estava dentro dela. Porque a situação foi a mesma. Porque você pode falar, não, mas com ele foi mais fácil, comigo está sendo mais difícil. Não, é igual. Da mesma forma. Um age de um jeito, outro do outro. Então talvez você tenha chegado aqui e agora você pode já estar pensando, nossa, essa mensagem é para o fulano de tal, hein? Ainda bem que veio hoje na igreja. Nossa, essa mensagem... Só que, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Deus talvez está dizendo, talvez não, tenho certeza, está dizendo, essa mensagem é para você. Não é para o fulano, é para você. É para mim. É para todos nós. Porque a grande pergunta, meu irmão, que a gente tem que se fazer, ou não devemos fazer e devemos trocar as perguntas, não é quem me esbarrou. Quem me esbarrou? Mas a pergunta que tem que estar agora nas nossas mentes é, quando me esbarraram, o que saiu de mim? Nesse esbarrão agora, da vida, o que saiu dentro de mim? O que foi que saiu? Mas aqui, meu irmão, entra o Evangelho, a boa nova, a boa notícia do Evangelho. Quando Deus revela o que existe dentro de nós, Ele não está fazendo isso para nos humilhar, para acabar com a nossa cara. Não, Ele não está fazendo isso. Mas Ele justamente permite que esbarrões aconteçam nas nossas vidas, e saiam essas coisas que muitas vezes a gente não queria que saísse, mas é justamente porque Ele quer nos transformar. Ele não quer que você continue aflorando, colocando para fora coisas ruins. Não, mas Ele quer que realmente saia de você rios de água viva. Ele quer que saia dentro de você realmente o amor de Deus. Ele quer que saia de você a paz que excede todo entendimento. Eu amo isso. Paz que excede todo entendimento. É uma paz que ninguém consegue entender. As pessoas olham e falam, como é possível você estar em paz? Eu no seu lugar já estava procurando psicólogo, psiquiatra, estava procurando tudo. E você está com essa paz?
Sabe o que é? É que o meu Deus dá uma paz que excede todo entendimento. Você pode ser PhD, você pode ser ultra estudado, você pode chamar o maior cientista, ele nunca vai conseguir entender essa paz que só Deus pode dar. Aleluias. Meu irmão, o médico só consegue tratar aquilo que é diagnosticado. Então dê glória a Deus, por muitas vezes, tudo isso que está saindo dentro de você nesses momentos difíceis. Porque realmente é necessário colocar para fora, para o médico dos médicos tratar. É necessário. E Deus só expõe, meu irmão, aquilo que Ele deseja curar. Se está exposto, meu Deus, está saindo, está muito na cara. Oh, meu Deus do céu, o que eu faço? Está muito na cara, eu estou mostrando coisas. Calma, é o médico dos médicos colocando para fora, porque Ele quer curar. Ele quer curar. Então, meu irmão, hoje é o dia que talvez o Espírito Santo está te mostrando áreas da sua vida que precisam de mudança. Áreas de frieza. Talvez é um orgulho que está aí há muito tempo, você não consegue lidar com isso. Talvez é uma resistência. Talvez é uma falta de compromisso, mas não é para condenar você. Não é para condenar você. Mas talvez, e eu tenho certeza, Deus está aqui hoje te convidando a você dizer, Salmo 139, 23, já está aí no histórico. Salmo 139, 23. Talvez hoje é o dia, se você se enquadra nisso, se você se identificou, de você realmente ser a pessoa mais sincera e falar, Senhor, examina-me, conhece o meu coração, prova-me e vê meus pensamentos. Senhor, examina. Passa o teu raio-x, que o teu raio-x não fica nada sem ser revelado. Examina o meu coração. Vê o que está dentro de mim. Quando eu estou sendo espremido, o que está saindo de mim? Examina o meu coração. Vê os meus pensamentos. Porque eu sei que o Senhor quer curar. O Senhor quer transformar. Porque, meu irmão, o maior milagre não é Deus mudar as circunstâncias ao nosso redor. O maior milagre é Deus mudar o que existe dentro de nós. Esse é o maior milagre. As circunstâncias vão continuar existindo. Vai ter muitas circunstâncias boas e muitas circunstâncias horríveis, péssimas. Você vai se deparar com muitas circunstâncias ainda, tanto positivas quanto negativas. Mas o maior milagre que Deus quer fazer não é mudar, não é fazer com que nunca mais você passe por momentos de dificuldade, mas Ele quer mudar, apesar dos momentos de dificuldade que você vai passar ainda, dentro de você vai sair coisas boas. Dentro de você vai sair realmente rios de água viva. Dentro de você vai sair esperança. Dentro de você vai sair realmente justiça. Dentro de você vai sair amor. Dentro de você. Porque quando, meu irmão, o coração muda, a vida inteira muda junto. Quando o nosso coração é mudado, a nossa vida por completa é mudada também. Em nome de Jesus. Fica de pé.